Hoje você vai conhecer as esferas do sucesso e quem vem falar sobre isso é o autor desse livro aqui, o Carlos Santos. Até daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Cicobi Crediacil, uma cooperativa para chamar de minha. Café Corporativo, novamente aqui nos estúdios do Canal 25, hoje com o Carlos Santos, que é autor de As Esferas do Sucesso, que é o objeto da nossa entrevista hoje, a base daquilo que a gente vai falar. Seja bem-vindo, Carlos, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo, ao Canal 25, nós nos sentimos aí felizes com a tua presença. Obrigado a todos e é um prazer estar aqui no Café Corporativo. Muito bom. Você escreveu um livro aí que é As Esferas do Sucesso, né? Eu estava olhando aqui, o Carlos, ele é do Paraná, olha só, Congonhinhas do Paraná, e aí veio para Campinas, né, que é aqui do lado, Campinas com 1 ano de idade, ou seja, foi esses dias atrás, né? Exatamente. Esses dias atrás. O Carlos é formado em administração e ele tem 2 pós-graduações, em gestão de pessoas e gestão da produção. Nós sabemos que o Carlos hoje trabalha, tem uma carreira de mais de 20 anos também em gestão de pessoas, e eu acredito que essa experiência sua é que veio trazer aqui as esferas do sucesso. É isso mesmo? É isso mesmo. Com base nessa experiência e com base principalmente nas dificuldades que eu tive durante a minha carreira, eu resolvi escrever esse livro para ajudar as pessoas, principalmente os mais jovens ou aqueles que estão um pouco perdidos na direção dos seus objetivos, a ter um norte para poder estar seguindo. E essa história de escrever o livro foi realmente um desejo de transmitir o conhecimento ou era já um desejo de ter uma obra publicada? O que realmente te moveu? O que deu essa iniciativa sua de fazer, de preparar a obra, mandar para a editora e ter esse trabalhão todo que eu sei que dá? O objetivo principal é a transmissão de conhecimento. Eu acho que conforme a gente vai amadurecendo nossa carreira, amadurecendo nossos estudos, a gente precisa ter em algum momento essa parte da gente passar tudo aquilo que a gente conseguiu conquistar durante os anos para as outras pessoas. Acontece, porque o cidadão nem sempre ele tem a cultura que ele deveria ter, né? Nós sabemos que muitas vezes o sujeito começa a trabalhar numa empresa e a verdadeira escola dele é a empresa, né? Sim. E muitas vezes falta um instrutor ali, porque até os anos 90, até o início dos anos 2000, o chefe era chefe. Exato. Né? Essa liderança que a gente conhece hoje me parece que veio mais recentemente, não é verdade? Exatamente, teve essa transformação. E é uma transformação bastante construtiva. As gerações mudam, os tempos mudam. E as pessoas têm que se adaptar a isso. Tanto as pessoas que estão na linha de frente do trabalho, quanto a liderança da empresa, em todos os níveis. Muitas vezes a gente tinha aquela questão do pessoal mais antigo, que tinha toda aquela questão do valor principal ser atividade produtiva ou atividade de trabalho. Sim. E hoje em dia foi mudando um pouco. É claro que existem diversas formas de se enxergar isso daí. Mas essa questão do equilíbrio, hoje em dia, é muito mais latente do que era há alguns anos atrás. O que você quer dizer é que antigamente o sujeito era contratado pela sua capacidade técnica. Sim. E enquanto ele estivesse entregando o resultado técnico, relacionamento era uma coisa meio que irrelevante para as empresas. Eles que se viram aí, né? Exatamente. E de um tempo para cá isso mudou. Mudou porque os relacionamentos mudaram também, até mesmo entre as famílias. Antes, o chefe de família, a pessoa que trabalhava, independente se era um homem ou uma mulher, ele tinha como ir para a empresa, fazer sua atividade, não tinha hora para sair, não tinha hora para chegar. E depois de algum tempo, essa geração que veio dessas famílias que tinham esse tipo de estrutura, ela já veio um pouco mais diferente. Um pouco também pela forma como que as pessoas que trabalhavam nas indústrias passaram para os seus filhos essa experiência. Do tipo, olha, peraí, será que isso é bom para você? Será que está sendo bom para mim? Né? O que eu vou transmitir para a próxima geração, né? Exatamente. E um pouco mais de proteção que teve antes, um pouco mais de atenção até, que eles não tiveram dos pais, dos próprios pais. E isso foi passando não só para uma, mas acho que já estamos na terceira, estamos na Millennium. E também veio a conectividade, as ações em que as pessoas
tem todo um ambiente virtual em que eles se relacionam, mudaram as relações. Sim. E as empresas e os líderes têm que mudar também. A gente só não pode, muitas vezes, achar que vai mudar totalmente. Ou seja, o sujeito tem que entrar às 6 da manhã e sair às 4 da tarde, porque é o horário que funciona a linha de produção. Não dá para fazer horário flexível quando você faz parte de uma engrenagem, né, de uma linha de produção, por exemplo. Exatamente. Isso daí é uma das coisas que é abordado até no livro. Tá. A gente fala de 3 esferas nesse livro. A primeira esfera é justamente essa. Onde que eu vou exercer minha atividade? Onde que eu estou em termos pessoal, para me poder me avaliar, entender qual que é toda a minha estrutura familiar, os meus conceitos familiares, qual que é o meu mindset naquele momento. Observar onde que eu quero atuar e pesquisar onde eu quero atuar, se ele está adequado àquilo que eu preciso. Aquilo que eu quero para minha vida. Exato. Porque muitas vezes eu tenho uma admiração para uma determinada profissão, vou lá, estudo, faço uma faculdade, me formo, e quando eu chego no mercado de trabalho eu descubro que aquele campo de guerra é completamente diferente daquilo que eu sonhei para minha vida, né? É bem isso. Não é? Muitas vezes a pessoa tem, vamos fazer um exemplo, um pai engenheiro, mas ele teve toda uma criação, uma formação voltada a certas flexibilidades que hoje tem dentro da família e também no ambiente de trabalho. E quando ele chega na área da engenharia, ele percebe que ele precisa ficar trancado, focado em alguma coisa para entregar determinada atividade. E ele reconhece que aquilo lá não é para ele. Ele está ligado em outras situações. É muito interessante isso que você está falando. Às vezes, vamos pegar o jovem dos anos 90, início dos anos 2000. Ele estudava as profissões que eram glamourosas naquele momento, né? Que era marketing, hotelaria, comércio exterior. Então o sujeito estudava comércio exterior porque ele queria viajar ao mundo. Só que aí, 10 anos depois, ele se via trabalhando num escritório com uma planilha de custos de impostos na frente, preenchendo lacunas e produzindo documentos para importação de carga. Quer dizer, ele estudou uma coisa e se frustrou na profissão. Isso acontece muito? Acontece justamente por esse erro de avaliação da primeira esfera, onde ele tem que olhar quais são os conhecimentos que eu adquiri, quais são as habilidades que eu tenho, e principalmente quais são as atitudes que eu desenvolvi ao longo da vida até a hora que eu vou fazer a minha escolha. E essa condição que ele tem durante todo o momento em que ele está sendo formado é o que vai dizer aonde que ele vai chegar e onde ele precisa atuar. Muitas vezes a gente fala com os jovens e eles têm uma certa dúvida. Tá. Muitas vezes porque eles querem escolher a profissão sem olhar para a sua própria condição. Eu acho que isso daí é um grande erro. Primeiro, em qualquer planejamento, eu preciso olhar para dentro, saber quais são as minhas conquistas, o que eu tenho como base. Tem que tomar um certo cuidado com algumas crenças que a gente chama de crenças limitantes, que é toda aquela formação que a gente tem familiar mesmo. É a coisa que você traz do seu pai, do seu avô, que a pessoa fala, olha, tem que ser desse jeito, tem que fazer assim. E muitas vezes quando você chega num ambiente empresarial, a gente percebe que é diferente aquilo. E aí a gente fica na dúvida, aquilo que me ensinaram é certo ou é errado? A gente vai dar um intervalinho comercial agora. Falando em parte financeira, vamos ver aí uma solução financeira, que é o nosso patrocinador, a Sicoob. Vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a Sicoob, que é uma cooperativa de crédito, pode trazer aqui para nós que somos trabalhadores. Vamos ver. Olá, seja muito bem-vindo à Sicoob. Temos um novo espaço e iremos apresentar a vocês. Estamos localizados na Avenida 9 de Julho, número 1800, cruzamento com a Rua do Retiro. Oferecemos gratuitamente um amplo estacionamento, segurança no local e comodidade para atender você. Nossa agência conta com modernos caixas eletrônicos, com horário de funcionamento das 6 às 22 horas, de segunda a segunda.
Experimente ser atendido de forma personalizada, onde você é prioridade. Tenha acesso a modernas plataformas digitais e a todos os produtos do mercado financeiro. Porém, aqui a escolha é sempre sua. No Sicoob, você faz parte do negócio. Afinal, economia colaborativa, divisão de resultados e interesse pela comunidade fazem parte da nossa essência. Aqui nós temos produtos e serviços para você e para a sua empresa. Conta corrente, carteira de cobrança online, cartões de crédito internacional, operações de crédito, desde um capital de giro, financiamento de veículos, crédito rotativo, parcelado, pré-aprovado online, dentre outros. Sempre temos produtos e serviços que atendem às suas necessidades. Se seu interesse for investimentos, temos um amplo portfólio que se encaixa no seu perfil. Se você se identifica com nossos princípios, conheça o Sicoob. Somos feitos de valores. De volta aqui ao segundo bloco do Café Corporativo, depois de conhecermos a nossa parceira Sicoob e todas as suas soluções, eu estou aqui com o Carlos Santos falando sobre as esferas do sucesso, né? Que é a obra que ele produziu, que é o livro, não é isso, Carlos? Isso aí mesmo, eu queria até te deixar um aqui autografado, para que você tenha acesso a esse conteúdo bem resumido, com o objetivo principal de aplicação, e não só você consumir o conhecimento, que também é importante. É muito bacana, porque eu devolvi o livro para ele aqui sem olhar, e aí depois ele me falou, não, mas está autografado, é seu. Então está aqui, olha, As Esferas do Sucesso, feita pelo Carlos Santos. Muito bacana, Carlos. E nós falamos agora no início do programa, no primeiro bloco, sobre uma das esferas, né? Sim. Agora, qual é a segunda esfera do sucesso? A segunda esfera é uma esfera muito importante, onde eu acho que é onde a gente tem as crenças limitantes maiores, que é a questão do desempenho. O desempenho, muitas vezes a gente, quando está no ambiente corporativo, quando está no início da nossa atividade, a gente sofre com as pessoas que estão à volta. A pessoa começa a querer mostrar o seu trabalho, começa a querer mostrar a sua atividade, começa a ter um destaque positivo e logo vem as outras pessoas querendo fazer com que ela volte a ser o médio, o padrão. Ou seja, porque o sucesso incomoda, né? Sim, incomoda quem não tem competência. Tá. As pessoas que têm competência, elas valorizam o sucesso. Independente se ela está no chão de fábrica ou, melhor ainda, a liderança. Elas é claro se que tem inspiram. exceções. Elas se Exato. inspiram. É claro que tem exceções. No meu caso, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa que eu identifico que é um talento, o olho até brilha. Sei. É importante ter na nossa equipe uma pessoa que faz a diferença. Claro, eu quero ter o Neymar jogando no meu time. Nossa, né? exatamente. É esse que é o foco. E tem pessoas que, por algum motivo, ele conquistou algum tipo de posição, não somente pela competência, porque tem outros fatores também, mas quando é pela competência, a gente percebe que a pessoa ela consegue fazer equipes melhores, com melhores resultados por causa disso. Ele olha as pessoas, vê as competências, vê os talentos e faz com que esses talentos trabalhem para fazer com que a engrenagem gire e os resultados sejam alcançados. Então, acho que o ponto principal do desempenho é aquela questão, eu tenho que tomar essa atitude, que está na primeira esfera, de fazer o meu desempenho independente das pessoas que estão à minha volta. E eu não gosto muito de usar a palavra inveja, sabe? Mas a visão que eu tenho é que ele não quer que o outro cresça. Não é que ele não quer crescer, ele quer que o outro não cresça. É isso mesmo? Porque ele está numa zona de conforto e fala assim, olha, daqui dessa zona de conforto ninguém sai, porque se você sair, eu tenho que sair também e eu não quero sair. É Exato, isso? é isso mesmo. Olha aí a primeira esfera agindo. Essa pessoa, ela teve toda uma estrutura familiar
em que ela foi limitada a algumas situações. E quando ela chega no ambiente de trabalho, que ela encontra um espaço em que ela se sente confortável, ela não quer perder isso. Sim. Ou seja, se ela vê algum tipo de risco com alguma outra pessoa que está chegando mais nova, é muito mais fácil eu fazer com que essa pessoa ela fique junto comigo ou abaixo Sim. do que eu correr atrás do meu próprio desenvolvimento. No meu caso, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa que eu identifico que é um talento, o olho até brilha. Sei. É importante ter na nossa equipe uma pessoa que faz a diferença. Claro, eu quero ter o Neymar jogando no meu time. Nossa, né? exatamente. É esse que é o foco. E tem pessoas que por algum motivo ele conquistou algum tipo de posição, não somente pela competência, porque tem outros fatores também, mas quando é pela competência, a gente percebe que a pessoa ela consegue fazer equipes melhores, com melhores resultados por causa disso. Ele olha as pessoas, vê as competências, vê os talentos e faz com que esses talentos trabalhem para fazer com que a engrenagem gire e os resultados sejam alcançados. Então, acho que o ponto principal do desempenho é aquela questão, eu tenho que tomar essa atitude, que está na primeira esfera, de fazer o meu desempenho independente das pessoas que estão à minha volta. Cara, você acha que existe aquele cara... A visão que eu tenho dessa pessoa que tem uma certa inveja do outro... E eu não gosto muito de usar a palavra inveja, sabe? Mas a visão que eu tenho é que ele não quer que o outro cresça. Não é que ele não quer crescer, ele quer que o outro não cresça. É isso mesmo? Porque ele está numa zona de conforto e fala assim, olha, daqui dessa zona de conforto ninguém sai... Porque se você sair, eu tenho que sair também e eu não quero sair. É Exato, isso? É isso mesmo. Olha aí a primeira esfera agindo. Essa pessoa, ela teve toda uma estrutura familiar em que ela foi limitada a algumas situações. E quando ela chega no ambiente de trabalho, que ela encontra um espaço em que ela se sente confortável, ela não quer perder isso. Sim. Ou seja, se ela vê algum tipo de risco com alguma outra pessoa que está chegando mais nova, é muito mais fácil eu fazer com que essa pessoa ela fique junto comigo ou abaixo do que eu correr atrás do meu próprio desenvolvimento. E muitas vezes essa pessoa não sabe o que fazer para se desenvolver. Talvez não seja nem maldade, eu acho que é um pouco mais de falta de orientação e falta de uma estrutura de acompanhamento, não só profissional, mas também pessoal, para que ela chegue no ambiente de trabalho pensando o seguinte: se eu desenvolvo pessoas para fazer a minha atividade, automaticamente eu vou me desenvolver para fazer uma atividade melhor. Para eu poder sair desse patamar onde eu estou, eu preciso que alguém o ocupe. Exato. Né? Que era o princípio daquele filme, né? Tropa de Elite. Exato. O personagem principal tinha que trazer um substituto que era para ele poder crescer. Exatamente, esse é o princípio. Mas às vezes as pessoas entendem que para ele sair daquela posição, ele precisa de um desenvolvimento melhor. Buscar mais informação, buscar mais uma graduação, por exemplo. E isso daí também tem um pouco de custo e dá muito trabalho. Agora, sabe, eu queria até refletir com você, porque eu te contei, quando a gente conversava antes, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu escrevi um artigo sobre esse tema, onde eu comparava ao Dick Vigarista, que é aquele personagem do desenho animado. O Dick Vigarista é impressionante, né? Mas todas as corridas, ele largava na frente. Ele conseguia chegar na frente até um determinado ponto da corrida, onde ele cavava um buraco, fazia uma armadilha, e normalmente dava errado, e ele aqui não terminava a corrida. Mas se ao invés dele estar preocupado em cavar armadilha para os outros, se ele tivesse preocupado em simplesmente correr, ele seria extremamente competitivo, não é? E isso acontece muito no mercado de trabalho. O sujeito tem a síndrome do Dick Vigarista. Ele quer prejudicar o outro. Ele tem tanto trabalho quanto, ou até mais, para prejudicar o outro do que ele teria simplesmente para tocar a carreira Exatamente. Dele. Não deixa de ser um talento. Só que, neste caso, é onde falta orientação. E é onde a gente percebe que as pessoas com menos condições financeiras sofrem mais. Ele não tem a orientação de um pai que teve um determinado sucesso, de uma mãe que teve uma carreira que foi promissora, e muitas vezes a referência que ele tem é só a referência mais ruim, de que o sucesso não chega para quem não tem condições, que o sucesso é só para as pessoas que estão na elite. E a gente tem várias histórias, não só de pessoas que saíram
lá de baixo mesmo e são milionários, como a gente tem histórias de pessoas que eram milionários, famílias tradicionais que quebraram. E é interessante isso, porque às vezes os pais, até para poder proteger os filhos, né, acabam criando essas crenças limitantes que faz com que a criança depois, quando chega à fase adulta, não desenvolva, né? Isso é PNL pura. Vai lá. E a terceira esfera, Carlos? A terceira esfera ela é uma consequência das outras duas. Se você trabalha bem o seu conhecimento, a sua habilidade, a sua atitude, você tem o conhecimento daquilo que você espera para o seu futuro, você escolheu o seu caminho e aí você foi lá e começou a desempenhar. Isso daí vai fazer com que apareçam as oportunidades, que é justamente a terceira esfera. Conforme você vai alimentando a primeira esfera, conforme você vai alimentando a segunda esfera, elas vão alimentando a terceira. Tipo um triângulo, ela vai Exatamente. construir o topo do triângulo, é isso? Isso aí. E elas vão ser maior ou menor dependendo de quanto você se esforça para poder desenvolver. Ou seja, o desenvolvimento das duas primeiras está diretamente ligado à pessoa. Tá. E a terceira, ela vai estar ligado os fatores realizados, os resultados dessas duas, mais os fatores externos, que aí tem o local onde ele está. Vamos supor que ele quer fazer alguma coisa que naquele local, naquela empresa, não tem, ou aquela profissão, aquela atividade. Sim. Naquele ponto, não adianta ele querer fazer o máximo, que ele não vai chegar naquela posição, porque aquela posição não existe ali. Então ele tem que procurar um outro meio. Mas a oportunidade existe, por quê? Porque ele está criando ela com base nas duas primeiras. Ele está criando a força, né? Isso. É como se tivesse, por exemplo, um malho e o cinzel, né? O martelo e a talhadeira. Não é só a força, né? É o direcionamento, é isso? É isso mesmo. E o importante também da pessoa entender onde ela está, entender onde ela vai, porque esse meio entre as duas é onde ele vai trabalhar. Ou seja, a estrada, todo o mecanismo está ali no meio, né? Exatamente. Porque às vezes a gente está muito preocupado com a chegada, a gente está muito preocupado com a linha de chegada, com o objetivo final, só que a gente não faz o que tem que ser feito para poder caminhar até lá, né? Isso mesmo. E aí a pessoa pergunta, mas o que eu tenho que fazer? Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, eu queria ser um grande executivo, eu queria ser um grande esportista, eu queria ser um piloto. Mas o que precisa fazer para ser isso daí? E a gente tendo essa ideia, a gente consegue construir um plano que a gente vai fazendo as atividades gradativamente dentro de um tempo, com um investimento também determinado, porque eu já sei o que eu vou fazer, até a gente chegar no objetivo final. E muitas vezes esse objetivo final não precisa ser o objetivo maior. Vão ser vários ciclos. Sim. Primeiro eu vou chegar no ponto A, depois eu vou chegar no ponto B, depois eu vou chegar no ponto C. E cada ponto desse eu tenho que parar, rever de novo a minha primeira esfera, onde que eu estou, qual que é o conhecimento que eu tenho. Ou seja, esse ensinamento ele vai sendo replicado a cada patamar que eu chego. Exatamente. Eu cheguei no primeiro patamar que eu tinha definido. Agora, para onde que eu vou? Só que aí eu vou ter melhores experiências, vou ter um outro conhecimento, vou ter melhores habilidades. Para mim construir o plano vai ser muito mais fácil, porque eu já tenho uma base boa. O início é mais difícil, porque imagina, vamos pegar um jovem, ele não tem experiência alguma, muitas vezes a família não tem estrutura e tudo mais. Então essa primeira caminhada vai ser um pouco mais difícil. O que ajuda às vezes são as pessoas que passam pelo nosso caminho. Sim. São muitas pessoas que a gente às vezes tem que agradecer no início da nossa carreira. E quanto antes você consegue identificar essas pessoas, melhor. E não precisa ser uma pessoa da empresa, pode ser um parente, pode ser um escritor que a pessoa lê. Hoje em dia a gente tem acesso à internet, pode ser um livro que a pessoa lê, e ela vai abrindo a cabeça, vai tentando moldar novamente o mindset, aquele padrão mental, para que ela conquiste os próximos passos. Então vamos convidar aqui o nosso telespectador a ler, né, as esferas do sucesso. E eu já vou me despedindo do Carlos, porque infelizmente a gente não tem tanto tempo assim. Nós vamos encerrando aqui o nosso café corporativo de hoje. Agradeço a sua presença aqui conosco, tá? Tá bom, obrigado pelo convite. Só queria mandar um abraço para o meu irmão Reinaldo Reitel. Obrigado, irmão. O Reitel é o cara. Reitel é o cara.
Gente boa demais, é meu amigo já há muitos anos também. Carlos, é isso, tá? Espero que você volte ao Café Corporativo no futuro e espero que o nosso telespectador também esteja levando para casa um resultado positivo daquilo que vê aqui. Acesse as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, e principalmente o nosso canal no YouTube, onde tem as 160 entrevistas anteriores a essa, 161 entrevistas anteriores a essa. A próxima semana voltamos aqui com mais uma entrevista relevante no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Sicoob Crediacil, uma cooperativa para chamar de minha.